Fala galera, estamos de volta com o nosso Brazucas pelo Mundo, mais uma edição caprichada, contando como foi a semana de vários e vários Brazucas jogando nesse mundão afora. Seu Bruno Souza, tudo bem? Seja bem-vindo. Do seu lado, temos boas notícias, más notícias ou médias notícias, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Um abraço a você, aos nossos amigos. Boas notícias, vários tie-breaks e estou bastante animado, então já peço aquele like da confiança, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e bora então para as notícias dos brasileiros espalhados por esse mundão. E por onde você começa, meu amigo? Começo pela Grécia, Daniel. 7ª rodada por lá, um grande resultado do Atlas Orestiadas fora de casa. Vitória, adivinha, 3-2 sobre o Pegasus Poliknis. O maior pontuador do jogo foi o oposto Renan Buiatti. 24 acertos, um deles no bloqueio. No ataque, 53% de aproveitamento, rodando 23 de 43 recebidas. O time do Buiatti é o 6º colocado, Daniel. Eu vou começar meu tour hoje aqui pelos Emirados Árabes. Por lá, o ponta Thierry foi destaque do Al-Shabaab Al-Ali na partida contra o Al Jazeera. Foram 14 pontos para o ponteiro Brazuca, sendo 13 no ataque, com 54% de aproveitamento e outro no saque. E no passe ele também foi bem, viu, Bruno? 71% de positividade para o Thierry. Na Suíça rolou a 8ª rodada e o Lausanne venceu em casa o Nafels por 3-0. Eficiência resume o desempenho do ponteiro Felipe Ramé. Na recepção, 60% de positividade e no ataque ele rodou 5 de 7 recebidas, terminando com 71% de aproveitamento. Com o resultado, o Lausanne ocupa a 4ª colocação na tabela, Daniel. Passar agora pela Romênia. Por lá, grande atuação do ponteiro Sérgio Félix nesse último domingo. 17 pontos dele na vitória do Dinamo Bucareste sobre o Rapid Bucareste 3-1. Na conta do Brazuca, jogando na saída de rede, 16 pontos no ataque e um ace. Já no Campeonato Romeno Feminino, o Rapid Bucareste, da Líbero Tácia, vice-líder do campeonato, perdeu para o Targoviste, 3º colocado por 3-1. A Brazuca teve 56% de positividade no passe após 32 ações, Bruno. Você falou da Tácia, eu vou falar de Brazuca no feminino. Na Hungria, Copa e não Liga, tá? Muda a competição, mas o que se mantém é a boa fase do Kaposvár. Na primeira partida das quartas de final, vitória fora de casa sobre o Újpest Budapeste por 3-2. A central Adrívio Vert foi bem demais. 11 pontos, 3 deles no bloqueio. Ela ainda conseguiu ajudar a equipe 3 vezes na recepção daqueles saques mais curtos. Terminou a partida com 100% de positividade no passe. O jogo da volta acontece no dia 14 de janeiro, Daniel. Passa agora pela Polônia. Na Plus Liga, mais uma boa atuação do Alain. O oposto fez 18 pontos, mas não evitou a derrota do Austin para o Barcon Lviv, 3-2. Foram 3 pontos dele no saque, 14 no ataque, com 61% de aproveitamento, além de um bloqueio. O time dirigido pelo argentino Javier Weber está em 7º lugar com 18 pontos. Já o Líbero Tales segue entre os melhores no passe desse polonês 23-24. Na vitória do Lublin, diante do poderoso Zaksa, campeão da Champions por 3-2, ele teve 75% de positividade em 20 ações de recepção. Já diante do Stalniza, mais 53% de acerto na vitória por 3-1. O Lublin, uma das boas surpresas desse campeonato polonês, está em 6º lugar com 20 pontos. Na liderança, o Jastrzębski Węgiel, da dupla Marcelo Mendes e Henrique Furtado, com 30 pontos, 10 vitórias e uma derrota. E essa derrota veio no último fim de semana, revés diante do Varsóvia, que é o vice-líder do campeonato, 3-1. Equilíbrio por lá, viu, Bruno? O Zaksa, todo poderoso, é o 8º colocado apenas, meu amigo. Poxa, eu diria que é surpreendente essa colocação. Eu vou ali pertinho, Daniel, República Tcheca, tivemos a 11ª rodada. O vice-líder Kladno venceu o Liberec em casa por 3-2. O ponteiro Anthony foi titular no set decisivo, contribuiu com 4 pontos, um deles no saque. No ataque rodou 3 de 6, aí fica fácil, 50% de aproveitamento. O Karlovarsko recebeu o líder Praga e acabou derrotado por 3-1. Apesar do resultado negativo, uma boa partida do central Éder Levi. 7 pontos, um deles no bloqueio e 67% no ataque, botando no chão 6 de 9 recebidas. O time do Éder é o 5º colocado, Daniel. Bacana, vou passar agora pela França. E lá, para variar, muitos brazucas em destaque. O Postabuba marcou 16 pontos na vitória do Tours, 3-0 sobre o Tourcoing. 3 no saque, 11 no ataque, com 61% de aproveitamento e mais 2 de bloqueio.
Nesse mesmo jogo, o Central Aracaju anotou 7, todos eles no ataque. Sabe qual foi o aproveitamento dele, Bruno? 90. 100%. 7 de 7. O resultado manteve o time do Marcelo Francoviac em 8º lugar, agora com a mesma pontuação do Aragô, 7º. Outro oposto com boa atuação na rodada foi o Shizoba. Na vitória do Nantes sobre o Poitiers no tie-break, ele marcou 27 pontos, 21 no ataque, com 54% de aproveitamento, 3 no bloqueio e 3 no saque. Já o Central Petrus marcou mais 9, sendo 8 deles no ataque, com 73% de acerto. O time da dupla está em 2º lugar, com 26 pontos. E a liderança na França é do Cholon. O time do ponteiro Vitor Birigui levou a melhor sobre o Paris, 3-0. O ponteiro brasileiro Eissese anotou 16 pontos, 15 deles no ataque, com 62% de aproveitamento e mais um bloqueio. Na recepção, 44% de positividade para o Brazuca, Bruno. Eu vou para a Espanha agora, Daniel, e assim como na República Tcheca, rolou a 11ª rodada. A Almeria, do levantador Paulo Renan, perdeu fora de casa para o Soria por 3-1. O Paulo conseguiu 1 ponto de bloqueio e na distribuição obteve 39% de sucesso no ataque. Ele trabalhou pouco com passe na mão, só 34%, o que ajuda a explicar esse resultado. O Almeria é o 2º colocado, mas agora com o mesmo número de pontos do Soria, que aparece na 3ª posição, Daniel. Vou dar aquele recadinho para vocês que ainda não viram. Vôlei che ti fa bene, o nosso resumão do campeonato italiano, caprichado, feito pelo Bruno Souza nessa segunda-feira. Falamos bastante aí de boa atuação do Bruninho, atuação de Brazucas por lá. E, para quem não viu, dá uma entradinha no webvôlei.com.br depois desse vídeo e confira como é que foi o duelo Carol e Anne Baus, tão esperado pelo italiano feminino, viu, Bruno? Terminando com vitória do Scandite, Carolina se deu melhor nessa, né? Eu vou fechar com Portugal, Daniel. O Benfica terminou a primeira fase de maneira invicta. Em casa, 3-0 sobre o Gondomar, 8 acertos do ponteiro Japa, 2 deles no saque, 64% de eficiência na recepção. No ataque, ele rodou 6 de 9 recebidas, aproveitamento de 67%. O também ponteiro Rafa foi titular apenas no 3º set, saiu de quadra com 5 pontos e o mesmo aproveitamento tanto no ataque quanto na recepção, 60%. Foram 13 vitórias em 13 jogos dos encarnados e apenas 5 sets perdidos. A campanha do Sporting também foi muito boa, viu? Perdeu apenas para o arquirrival. Na despedida da primeira fase, vitória por 3-0 sobre o ex-Moris fora de casa. Nessa, o oposto Wagner foi poupado. O Leixões, do levantador Henrique Adami, também venceu na 13ª rodada, 3-1 fora de casa sobre o Sport Clube de Espinho. 4 pontos do Adami, 2 no saque, 1 no bloqueio. Na distribuição, 54% de sucesso no ataque. O Leixões terminou a primeira fase na 4ª posição, e aí nós já temos os 8 clubes, então, classificados para a segunda fase. São eles: Benfica, Sporting, Vitória de Guimarães, Leixões, Castelo da Maia, Fonte Bastardo, Viana do Castelo e a Associação Acadêmica de Espinho, Daniel. Acho que cumprimos aqui o nosso tour mundial para vocês ficarem ainda mais inteirados sobre o que aconteceu, está acontecendo com o Brazucas. Lembro vocês, lá no Webvôlei, uma categoria ali no alto, menuzinho internacional, vocês vão acompanhar várias e várias coisas que estão acontecendo pelo mundo. Fim de semana teve lesão da Rosa no Japão, tem campeonato mundial feminino de clubes começando. E aí você vai remeter a vários times turcos que estão no nosso Bloco da Cal, quadro de todas as semanas também aqui no Webvôlei. Então, você fica por dentro de tudo que está acontecendo nesse vôlei internacional, pelos nossos diversos quadros e pelos conteúdos lá no Webvôlei. Bruno, obrigado mais uma vez. Boa semana e a gente se fala, amigo. Até a próxima. Valeu, Daniel. Boa semana para você também. Um grande abraço ao Team GM, nossos parceiros. Obrigado aí pela confiança no nosso trabalho. Não se esqueçam do like e até a próxima. Valeu, moçada.